No último ano, eu percebi que não só ter acesso aos modelos e usar os modelos, você precisa entender o que você está fazendo. Assim como um cozinheiro que vai fazer um prato usando uma receita, precisa entender o que está acontecendo naquela receita. Então eu decidi criar essas aulas aqui só pra gente conversar. Agora a gente vai falar sobre Freud. Freud foi inglês, e ele foi um médico, neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise. Ele é o cara que criou muitas das bases da psicologia como ela existe hoje. E aí eu falei, mano, a gente tem que citar Freud na redação, eu tenho que trazer esse cara pro meu repertório, pro repertório da Lumipom. E eu trouxe a seguinte citação, com base no que eu estudei da obra dele, que foi pouco, não sou especialista nisso, não sou psicóloga, então super sugiro continuar a pesquisa de Freud. Os indivíduos tendem a se adequar à sociedade para sentir pertencimento. É basicamente o que a gente chama de Maria vai com as outras, tá? Mas o que Freud fala é que não é à toa que a gente é Maria vai com as outras. Não é à toa que a gente age como a maioria age, porque a gente quer se sentir parte de um grupo. Isso faz parte da psicologia humana. E isso gera muitos problemas na sociedade. Por exemplo, o problema do discurso de ódio nas redes sociais é que ele não acontece por uma pessoa. Ele acontece por muitas pessoas. São muitas pessoas propagando um discurso odioso. Por quê? Quando uma pessoa xinga, outras vão lá, curtem, comentam e de repente essa pessoa se sente pertencente a um grupo. Eu estudei Foucault no mestrado e assim, gente, a obra de Foucault é uma obra vasta, muito importante, muito complexa. Então, o que eu vou trazer aqui é a ponta da ponta da ponta do iceberg, tá? Tem muita coisa que esse cara falou sobre a nossa sociedade atual, porque ele foi um pensador, um filósofo francês contemporâneo. Então, ele viveu no século XX e ele basicamente revolucionou as estruturas filosóficas desse século. Então, o cara é brabíssimo mesmo. E ele tem várias ideias que a gente pode usar na redação, várias áreas. Você vai ver nos modelos de redação algumas delas, mas basicamente o que eu vou trazer aqui para você é: a sociedade só considera o ser humano útil quando está produzindo. Olha que massa usar essa citação, por exemplo, no tema do Enem 2020, que fala sobre os estigmas relacionados às doenças mentais na sociedade brasileira, porque quem tem questões mentais que atrapalham a sua produtividade é estigmatizado, é demitido por conta disso. Por quê? Porque para a nossa sociedade, o ser humano só é útil se ele está produzindo. A gente tem uma ótica utilitarista das pessoas, a gente enxerga mão de obra. É muito triste mesmo. Eu altamente recomendo que você vá ler a obra desse cara. Ele foi um escritor, jornalista, ensaísta político inglês, autor de várias obras distópicas que falam sobre uma sociedade futura que, na verdade, é uma crítica à nossa sociedade atual. Gente, distopia serve muito para estar na redação. Inclusive, talvez eu grave aula sobre distopia em algum momento futuro, mas enquanto isso, vá ler, tá? Porque não tá pronto isso e não é para me cobrar também. Orwell afirma que a mídia controla a massa. Na verdade, ele tem uma citação longuíssima que fala que a mídia controla a massa controla a marca e a marca controla a mídia. Mas isso é muito longo para falar de redação e fala sobre muita coisa diferente. A gente quer uma coisinha mais recortada, então eu selecionei esse trecho. A mídia controla a massa, ou seja, a mídia controla a população, por meio do que exibe nas telas e do que veicula como verdade. John Locke foi um pensador inglês conhecido como fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. E ele tem uma frase que eu uso muito em redação, que é: as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. Ou seja, as leis estão aí para melhorar a vida das pessoas e não só para continuarem sendo só leis, entendeu? Então, a gente vai usar John Locke para falar sobre insuficiência legislativa. E esse foi um aquecimento. Então, se você tá... Aluma, entendi tudo isso, mas não sei como usar na redação. Que palavras usar? Fica tranquilo, amor, que a fada faz tudo mesmo. Eu já fiz esse trabalho por você e tá tudo materializado em palavras, nos modelos de redação que você vai ter. O que eu quero que você faça agora? Se você tem alguma dúvida sobre esse repertório, alguma citação, algum pensador, ou se você tem alguma citação, pensador, algum repertório que você quer me apresentar, você vai me mandar uma mensagem lá no Instagram
Instagram puxando um papo comigo sobre o repertório.